Então, em primeiro lugar, isso significa que o crente deve saber distinguir os cristãos verdadeiros daqueles cuja confissão de fé é falsa, observando então a sua obediência a Jesus Cristo e sua lealdade às Sagradas Escrituras. Então devemos ter esse cuidado de distinguir realmente quem quer servir a Deus e quem não quer servir a Deus. Devemos amar a todos, até os nossos inimigos, sim. Mas, como nós estamos falando assim nessa abrangência do amor cristão dentro da igreja, então nós devemos distinguir, porque a Bíblia aconselha a nós fazermos isso. Às vezes nós estamos ajudando uma pessoa que a pessoa é um preguiçoso, não quer trabalhar, ou às vezes a pessoa está gastando isso até em vícios, em coisas que não deveria. Então nós devemos ver o que nós estamos fazendo quanto a essa ajuda às pessoas dentro da igreja. Também, esse amar uns aos outros significa que quem possui uma fé viva em Jesus Cristo e é leal à palavra inspirada e inerrante de Deus, conforme tal pessoa a compreende, e que resiste ao espírito modernista, mundano, predominante aí em nossos tempos, então esse é meu irmão em Cristo e merece meu amor, consideração e apoio especiais. Então, nós devemos ajudar sempre as pessoas, a todas as pessoas, mas sempre a Bíblia nos aconselha a primeiro os domésticos da fé. Então nós vamos ver quem são essas pessoas. Será que são fiéis a Deus? Será que estão aí se separando do sistema mundano? São pessoas que vivem realmente buscando a Deus, procurando servir a Deus, procurando trabalhar na obra de Deus. Então nós devemos fazer essa distinção dentro da igreja para vermos aí como vamos distribuir uma ajuda, principalmente essa ajuda material, e buscando sempre ajudar espiritualmente a todos, trazendo-os para o reino de Deus, tirando-os lá do reino das trevas, trazendo para o reino da luz. Em terceiro lugar, então, esse amar a todos os cristãos verdadeiros, inclusive os que não pertencem à minha igreja, não significa transigir ou acomodar minhas crenças bíblicas específicas, nos casos de diferenças doutrinárias. Também não significa querer promover união aí denominacional. Então, quando nós ajudamos cristãos que às vezes não pertencem à nossa denominação, não quer dizer que nós vamos adotar agora lá as doutrinas que eles têm, os costumes que eles têm, ou vamos aí promover uma união denominacional. Não quer dizer isso. Nós vamos encontrar cristãos que eles têm realmente o desejo de servir a Deus e acabam em alguma denominação com alguma coisa que contradiz o que nós sabemos, que nós conhecemos. Nós devemos então ajudar essa pessoa, na medida do possível, a encontrar a verdadeira razão, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina, não querendo trazê-lo para a nossa denominação, mas ajudá-lo lá dentro da sua denominação a crescer espiritualmente. E se ele necessitar de ajuda financeira, de um alimento, uma coisa, nós devemos ajudar. É um irmão que está realmente necessitado, que está precisando da ajuda, tanto espiritual como financeira. É um irmão em Cristo que às vezes não conhece bem as doutrinas, os bons costumes, mas é um irmão que está bem intencionado, querendo seguir a Deus. E, número 4, o cristão nunca deverá transigir quanto à santidade de Deus. É essencial que o amor a Deus e a sua vontade, conforme revelado na palavra, controlem e orientem nosso amor ao próximo. O amor a Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então nunca, ninguém, nem nenhuma coisa pode superar o nosso amor a Deus. A coisa mais importante, o amor mais importante é o nosso amor a Deus. Nosso amor a Deus, inclusive, abrange a nossa própria vida e tudo que possuímos. Tudo que nós somos, temos, nós devemos nos entregar, tudo isso, a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre Deus em primeiro lugar. Em João 13:35, diz aí que os discípulos, Jesus diz: vocês vão ser conhecidos porque vocês amam-se uns aos outros. Então conhecerão que sois meus discípulos
quando virem esse amor, o amor de Deus derramado em seus corações, que vocês amam-se uns aos outros, né? Então, esse amor, que é o amor ágape, a palavra grega para esse amor, que é o amor que vem de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Veja 1 João 3:23, veja 1 João 4:7-21, falando sobre isso. Então, esse amor é, em suma, um amor abnegado, sacrificial, que visa o bem do próximo sempre. 1 João 4:9-10, você vê isso. Então, esse relacionamento entre os cristãos deve ser caracterizado por uma solicitude dedicada e firme que vise altruisticamente promover aí o sumo bem uns dos outros. Então, sempre visando o bem do outro. Isso é o altruísmo. Sempre desejando ajudar os outros e abençoar os outros e ver as pessoas bem. Então, os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitarem aí ferir os sentimentos, a reputação também uns dos outros, negar-se a si mesmos para promover o mútuo bem-estar. Então, o cristão deve sempre procurar o bem do outro e, muitas vezes, deixar a razão de lado, né? Muitas vezes, o cristão poderá ter razão, mas ele vai deixar essa razão, vai até perder, vai procurar ajudar, abençoar essa outra pessoa. Então, o cristão, ele, na verdade, tudo ele sofre por amor dos escolhidos, né? Aqueles que Deus chamou para a salvação. Aqui nós temos essa palavra homicida em 1 João 3,15. Fala que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Mas a Bíblia geralmente então faz distinção entre tipos diferentes de pecados. E existe aí pecados involuntários, como Levítico fala sobre isso no capítulo 4, no capítulo 5 também. E aqui em João, 1 João também fala, no capítulo 4, também Números, né, no capítulo 15, fala sobre isso. Existem também os pecados menos sérios, que é Mateus 5,19. E existem os pecados, então, voluntários, você pode ver 5,16 e 17. E também os pecados que levam à morte espiritual, como está aqui em 5,16. Então, João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não cometerá, porque nele permanece a vida eterna de Cristo. Então, temos que tomar cuidado. Já pensou um crente que está vivendo em adultério? Então, esse é um tipo de pecado inadmissível à vida daquele que diz que é cristão. Então, imagine um cristão que anda bebendo e se embriagando. Então, existem pecados que são absurdos. É claro que todo pecado é iniquidade, que todo pecado, a gente não pode dizer pecadinho, pecadão, mas a Bíblia fala sobre isso, a diferença. O crente não pode, de repente, ser encontrado aí em adultério, e não há diferença. Vamos que um crente, às vezes, falou uma mentira. É um pecado? É um pecado. Mas é bem diferente do que um cristão ser pego em adultério, não é verdade? Tanto é que, quando o cristão é pego em adultério, ele é imediatamente disciplinado. E quando o crente falou uma mentira, então, ali dá um jeito de consertar, de chamar atenção e tal. Mas não existe aquela disciplina da igreja, né? Nem vai ficar afastado da igreja, afastado da ceia. É diferente. Então, se nós olharmos por esse ângulo, nós vamos ver que realmente existe aí diferença. Um crente não pode ser encontrado em certos tipos de pecado, né, que são terríveis. Um crente não pode atribuir, por exemplo, a Satanás uma cura. Alguém foi curado, alguém foi batizado com o Espírito Santo, alguém foi liberto, né, que estava possesso de demônios, e de repente o crente atribui isso a Satanás. Isso é um pecado terrível. E o crente então deve evitar. E existe o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que deve ser evitado a todo custo, além de outros tipos de pecado. E nós vamos ver nessa primeira epístola de João falando sobre
o pecado, que há pecado que ele diz que nem ore por esse pecado. Então, se alguém está, por exemplo, vivendo em adultério, você vai lá, chama atenção, fala com a pessoa, orienta, e ele diz, não, eu sei que é pecado, mas eu não posso deixar essa mulher, eu vou continuar com ela. Então, esse pecado não precisa orar por essa pessoa. Não tem jeito, ele não se arrepende, ele não quer mudar. Quer continuar no pecado sabendo que é pecado. Então, essa pessoa, já sabemos que não precisa ficar orando e reconciliando essa pessoa na marra, não adianta. Ele quer continuar no pecado. Então ele não deve participar da ceia,